Pessoal, bom dia a todos aí, né? Sejam bem-vindos a essa aula aí de laboratório de introdução à robótica. Hoje nós vamos terminar aqui os slides da semana passada, os slides aí sobre atuadores, no caso o motor DC. Entramos na última etapa aqui, que seria sobre instrumentação de motor, em que eu falo sobre torque encoder. Bom, já vimos todos esses slides, eu falei sobre tensão, corrente e encoder, sobre os efeitos de tensão e corrente para o controle do motor, quando isso é aplicado. Fiz a demonstração aqui da análise, né, de um motor elétrico de corrente contínua. A gente fez a análise da malha de tensão e vimos aqui então as equações de torque e de controle, que no final da história a gente viu que a corrente elétrica é quem influencia diretamente a força que esse motor consegue exercer, né? Então, se eu controlo a corrente elétrica, indiretamente eu estou controlando também a força que o motor exerce na sua atuação, no seu movimento. Na sequência da aula passada ainda, fiz a introdução aqui sobre o encoder e expliquei sobre o princípio de funcionamento do encoder, mostrei a parte mecânica do encoder, os sinais de onda quadradas, né, que ele gera. Mostramos aqui quando ele tem dois canais, canal A, canal B, qual que é a diferença que isso faz para mim, né, na prática, que eu consigo, a partir da análise desses sinais, determinar se ele está girando no sentido horário, se ele está girando no sentido anti-horário. Analisamos isso via tabela verdade. Então, a partir da análise da tabela verdade, nós conseguimos definir, a partir então da leitura desses sinais, se o motor está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Falei também sobre a questão da precisão, né? Essa relação de custo aqui. Sobre a precisão de um encoder, a questão de quantos pulsos por volta nós temos. E parei exatamente nesse exemplo aqui, que é agora em que a gente vai esmiuçar um pouco essa questão de custo-precisão. A gente vai fazer uma relação entre essas duas questões aí agora, tá? Então, na aula passada eu parei nesse exemplo. Vou reler o exemplo aqui para a gente poder dar continuidade e fechar essa parte de estudo sobre motor de corrente contínua. Então, no caso aqui do exemplo, há um robô com um motor de 12 volts, com caixa de redução de 1:75, acoplado a uma roda de 50 milímetros de diâmetro e encoder de quadratura de 20 pulsos por revolução. Então, a primeira pergunta é isso daí: quantos pulsos são recebidos pelo microcontrolador após? Então, estou preocupado aí nesse primeiro, letra A e letra B, uma rotação completa do motor, uma rotação completa da roda. E na terceira questão, eu pergunto aí qual a precisão do encoder nessa configuração, tá? Então vamos lá. Uma rotação completa do motor resulta em quantos pulsos para mim? Quem me responde essa questão aí? De acordo com o que foi mencionado. Bom, Pedro, é isso mesmo, você mandou aqui no chat, né? Então, uma rotação completa, né? Uma revolução completa ali, uma rotação completa do eixo do motor, nós vamos receber 20 pulsos, ok? Nós vamos receber 20 pulsos, isso mesmo. E uma rotação completa da roda. Pessoal, desculpa aqui que tem um errinho no slide aqui, tá? Desculpa.
Pedro, seu raciocínio está certinho, só que não são 20. São 48 pulsos por revolução, não 20, tá? É porque eu comecei a fazer com 20 ali, depois eu troquei para um motor comercial. Então a caixa de redução é a mesma, o diâmetro da roda é a mesma, a alimentação do motor é o mesmo, só o encoder que ele é 48 pulsos por resolução. Então numa volta completa do motor são 48 pulsos. Uma revolução completa da roda, nós vamos ter 3.600 pulsos. Por quê? Para que a roda dê uma volta completa, é necessário que o eixo do motor dê um giro de 75 voltas completas. Por quê? Exatamente por conta da caixa de redução. Então, o que é a caixa de redução aqui? Essa proporção não me conta. Ela conta o seguinte: para uma volta completa da roda, o motor precisa girar 75 vezes. Então, se um giro do motor gera para mim 48 pulsos e ele vai girar para mim 75 vezes, então uma volta completa da roda resulta para mim em 3.600 pulsos, tá? Ou seja, é coisa pra caramba. Outra observação importante aqui pegamos um encoder bem vagabundinho, de 48 pulsos por revolução. Se você pensar isso daí, a precisão desse encoder é pequena. Porém, quando eu faço o acoplamento a uma caixa de redução, eu aumento pra caramba essa precisão. Por quê? A minha saída não é a saída do motor. Para o robô, a minha saída é o giro da roda, que é quem que vai estar movimentando ali o robô em si. Então, quando eu olho do ponto de vista de roda, para que a roda dê uma volta completa de 360 graus, ele vai produzir para mim 360 pulsos. Tudo isso graças ao acoplamento da caixa de redução ao motor, ok? Então é isso mesmo, Pedro, tá certinho. Então são 3.600 pulsos por revolução da roda. Então, qual a precisão do encoder nessa configuração? Qual que é a precisão que eu tenho aí de encoder? Quantos graus eu tenho ali? Como que é o mínimo que eu consigo medir de ângulo, né, de rotação da minha roda? Como que eu faço esse cálculo? Bom, graus, a unidade, bom, Otávio, não é 7 graus e meio. E qual seria a unidade dessa precisão? É graus. Eu sei que uma volta completa é 360 graus. Então eu vou ter ali uma quantidade de graus por pulso, né? Na verdade a unidade seria grau por pulso. Bom, vamos ver ali então. A minha precisão é a seguinte. Eu sei que a minha roda, tá? Eu sei que a minha roda, ela é 2 πr. Esse é o comprimento da roda. Então, numa revolução completa, eu consigo percorrer uma distância de 157 milímetros, ok? Eu consigo percorrer 157 milímetros por volta. Aplicando matemática básica. O comprimento de uma circunferência, 2 πr vezes o raio. O raio ali é de 25 milímetros, então eu vou percorrer uma distância numa volta completa de 157 milímetros. A minha precisão em distância linear, ela vai ser 157 dividido por 3.600, que é a quantidade de pulso que eu tenho. Então, em termos de distância linear, a minha precisão ela é de 0,04 milímetros por pulso. Ou seja, cada pulso que eu recebo do sinal significa que a minha roda em distância linear, a distância percorrida pelo robô, é uma distância de 0,04 milímetros. Ou seja, para o robô, para um brinquedo, isso já é uma precisão absurda. Tá? Isso já é uma precisão absurda. Se eu quero calcular essa precisão em termos de rotação angular,
é dividir os 360 graus que eu tenho pelos 3.600. Então, a precisão angular, se a gente faz, eu vou mandar aqui no chat, porque isso não está no slide. Então, a precisão angular, underline, angular, é igual aos 360 graus dividido por 3.600 pulsos. O que dá para mim ali, corta zero. Se eu não tiver errado, conta aqui, 0,1 grau por pulso. Certo? Então, essa é a precisão angular que eu tenho, 0,1 graus por pulso. O que é coisa pra caramba também. Você me diz 1/10 de grau ali, é muita coisa para se medir, tá certo? Então, é basicamente isso daí. Então, eu tenho 0,1 grau por pulso. Essa é a precisão que eu tenho. Qual foi o objetivo desse exemplo aqui? O objetivo desse exemplo ele é muito simples. É mostrar que a partir de um sensor que tem baixa precisão, tá? Por que ele tem baixa precisão? Vamos comparar só a precisão angular do encoder. Se eu não tenho uma caixa de redução, se não há a caixa de redução, essa precisão angular, tá, do sensor seria igual a 360 graus dividido pelos 48 pulsos. Não é isso? Que vai dar para mim aí, cadê quem está com a calculadora aí na mão? Seria 360 dividido por 48. Então vamos fazer lá, 360 dividido por 48. Dá para mim uma precisão de 7,5 graus. Então a precisão angular do encoder, ela é de 7,5 graus por pulso. Mandei no chat aí novamente. Com a caixa de redução, eu consigo melhorar essa precisão baixando ela para quanto? Para 0,1 grau por pulso. E olha que essa caixa de redução, ela não é nem a maior caixa de redução que você consegue comprar. Você acha motores comerciais aí com redução de 1 para 250, 1 para 300, 1 para 400. Então você imagina a precisão que você pode alcançar tendo um encoder de baixa resolução, tá? Desde que esse encoder esteja acoplado ao eixo do motor e que o eixo do motor esteja acoplado a uma caixa de redução. Então, se eu estou medindo a revolução, as voltas da rotação do meu motor, eu consigo aumentar a precisão. Se porventura eu não conseguir acoplar esse encoder ao eixo do motor e vou acoplá-lo ao eixo também de saída da caixa de redução, a minha precisão também é essa daí, de 7,5 graus por pulso. Ok? Então, era esse detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui com esse exemplo. Vou deixar aqui para fechar esse slide, né? Então eu deixo aqui algumas questões para pensar. Quais os tipos de encoder disponíveis no mercado? Quais as vantagens e desvantagens para o uso de um encoder, tá? Encoder, a partir desses dados que nós tiramos, já que eu tenho a distância percorrida, se eu sei de quanto em quanto tempo eu estou fazendo a leitura de quantos impulsos eu recebi, eu sei calcular qual a distância percorrida, eu sei calcular qual a velocidade que o robô está naquele momento. Então, se é a velocidade instantânea do robô. Não, Ian, ele tem desvantagem sim, tá? O encoder ele não tem para a robótica, aqui principalmente para a robótica móvel, ele tem desvantagem. Qual é a desvantagem que você tem aqui? Na verdade, uma desvantagem muito séria que nós temos é o fato
de você perder o atrito, né? Na hora que seu robô está andando, a roda ela perde atrito com o solo, ela perde atrito com a superfície em que o robô está deslocando. Então a roda gira, mas o robô não andou. É o caso de você ter a derrapagem, o deslizamento da roda ali em contato com o solo. Então nesse caso você vai achar que o robô andou, mas como ele perdeu o atrito, ele não conseguiu se movimentar e andar a distância que estava prevista para ele. Então acaba que ele começa a te dar um posicionamento errado, devido justamente a esse escorregamento. Então essa é uma desvantagem muito séria na aplicação do encoder. Conseguiu entender aí? Ô João, a sua pergunta aqui é se a velocidade máxima também é perdida, certo? Bom, velocidade máxima de quem que você se refere? Porque no seu caso ali, a sua velocidade máxima não é a velocidade máxima do motor. A sua velocidade máxima ali é a que o robô pode alcançar. Tá? Então, esse mesmo proporção que nós fizemos aqui para ver quantidade de pulso, você pode fazer essas contas aqui, reproduzir essas contas também, pensando, olha, se eu pegar um motor de 1 para 75, qual que é a velocidade máxima que esse robô pode deslocar? Né? A velocidade ali em centímetros ou metros por segundo ou centímetros por segundo. Aí você tem que fazer uma análise do seu projeto. Qual é a velocidade máxima que eu preciso que esse robô desloque? Então isso já é uma limitação de projeto quando você compra um motor. Você já tem que olhar isso. Agora, se você comprou essa especificação que o seu robô ele pode estar lá, ele vai ter uma rotação máxima que a gente não está nem olhando para ela nisso aqui. Mas qual é a rotação máxima que esse motor te dá? O fabricante já te conta isso. Então você sabendo qual é a rotação máxima, essa rotação máxima você vai conseguir alcançar depois. Isso é um dado garantido pelo fornecedor. Então, do ponto de vista mecânico / especificação de fabricante, de fornecedor, você não perde a velocidade máxima. Porque você já compra um motor com caixa de redução e o fabricante já te fala assim, olha, para esse motor com essa caixa de redução, a rotação máxima que ele consegue alcançar ali, sem carga, ou seja, sem ele ter que mover peso nenhum, é, por exemplo, de 20 RPM ou de 100 RPM que esse motor consegue. É o número de voltas que ele vai conseguir dar ali por minuto, né? De rotações completas por minuto. Então, por esse lado, você não perde a velocidade máxima do motor, não. Tá? Você, na verdade, você tem que olhar para esse dado, mas não no sentido de perder a velocidade máxima. É para que você não compre um motor rápido demais e depois, mesmo que você use um PWM para baixar a velocidade, que você ainda consiga fazer esse robô movimentar. Porque às vezes você compra um motor com uma rotação tão alta que você vai baixando o PWM para que o motor, o robô ande devagar, só que aí você vai ter que jogar um sinal de PWM tão pequeno que esse sinal de PWM não vai ser suficiente para vencer a inércia do próprio motor. Ou seja, o robô não chega nem a andar. Então tem uns critérios mecânicos aí, que na verdade é uma relação de custo-compromisso que a gente tem aí de compromisso no projeto, que você tem que olhar para fazer a especificação do seu motor. Então há uma série de fatores aí relacionados à velocidade, relacionado à rotação, relacionado ao torque que você precisa, que você tem que especificar antes de comprar um motor para colocar ele no robô que você precisa, tá? Normalmente esses motorzinhos, estou no laboratório hoje de novo, então fica mais fácil de eu mostrar. Na verdade, eu priorizo, tá? Ao comprar esses motores que eu estou mostrando aí, que aí eu tenho um motor. O motor está aqui atrás, ó, esse aqui é o motor. Aqui é a caixa de redução na frente. A caixa de redução eu já acoplei um braço robótico aqui que ele está em acrílico, tá vendo? Aqui é um braço robótico que faz esse motor girar. É um link só, mas a gente tem isso aqui. Eu priorizo mais a questão de força, torque,
do que a questão em si de velocidade máxima de rotação. Por quê? Mesmo um robozinho, tipo um motorzinho tipo esse daqui, se ele tem muito torque, ele vai girar ali 30, 27, 45 RPMs. Isso é muita volta para um robô. Isso é muita volta, muita velocidade para esses robôs que a gente consegue montar aqui no laboratório. Então, eu posso, para as minhas aplicações, me dar o luxo de priorizar torque, porque eu sei que mesmo tendo torque, as minhas rotações, né, os meus RPMs, vão diminuir, mas esse valor que ainda diminuiu ali 25, 30, 40 RPM é um valor muito elevado para a aplicação nesses robôs que a gente cria aqui no laboratório. Se eu colocar 100%, alimentar o motor com a sua tensão máxima ali, 12 volts, a gente não consegue nem acompanhar ele no chão de tão rápido que o robô fica. Ele realmente sai correndo aqui nos corredores do Cefet. Tá? Então, cuidado com esse termo de velocidade máxima, porque isso depende muito da sua aplicação. Para muitas situações, o seu objetivo principal não é velocidade máxima. Ele é só um parâmetro que você tem que analisar. Tá? Mas em resumo, não, a gente não perde a velocidade máxima. Alguma outra dúvida, alguma outra questão sobre essa parte aqui de motor, redução, encoder, torque? Sim, Ian, justamente. Aí você não precisa de caixa de redução, né? Você praticamente está aplicando um motor direto, praticamente sem caixa de redução. Se você quer velocidade, você não está preocupado com força. Um é oposto ao outro, são inversamente proporcionais. Continuando aqui as perguntas, né? Qual o circuito eletrônico para aquisição do sinal de quadratura do encoder, tá? Isso tem uma aplicação direta para a gente aqui em robótica que a gente vai ver nas próximas aulas. É possível fazer a leitura de um encoder de quadratura de um encoder, né, com um Arduino? Isso é possível fazer? Eu consigo fazer a aquisição de um encoder, né, daquela forma de onda de quadratura, que seriam esses sinais aqui, ó, o verde e esse roxo aqui. A gente consegue fazer essa aquisição, monitorar essa tabela verdade usando um Arduino? Sim ou não? Essa é a pergunta que eu deixo aqui. Pergunta que vocês terão que responder mais à frente aí para a implementação do trabalho, tá? Então, bom vocês terem essas respostas aqui bem pensadas. Bom, deixo aqui no final desses slides algumas referências. No caso aqui, as leis, revisão sobre leis de Kirchhoff, que a gente usou lá na modelagem do motor. Deixo também 2 materiais complementares aqui para você poder estudar um pouco mais sobre essa questão aí, sobre esses princípios de construção do encoder. Bom, Ian, você mandou uma outra pergunta aqui. Eu não entendi a sua pergunta, Ian. Esse sim, né? O sim, nem aí eu não sei com o que você está concordando ou com o que você quer que eu concorde. Complete a pergunta aí, por favor, ou abra o microfone, fique à vontade. Eu não consegui entender sua pergunta. Ah, ok. Beleza. Está respondendo a pergunta que eu deixei para pensar. Ok, beleza. Bom, pesquisa. Ok. Isso é para você pensar aí primeiro antes de responder de bate-pronto, tá? Isso também tem um custo envolvido nessa abordagem. Aí já é um custo computacional que vocês têm que prestar atenção aí. Beleza, então encerramos aquele slide da aula passada. Eu pude fazer uma discussão aqui mais tranquila. Vou fazer agora a introdução nesses 20 minutos que me restam aqui de aula sobre motor de passo, tá? Que é o que eu separei para a aula de hoje. Só um minuto, só abrir o slide aqui.
Quando você muda o slide aqui de um projetor para o outro, ele come o slide, tá vendo? Ele erra aqui, ó, o zoom. Opções. Isso. Então vamos lá. Então, a aula de hoje, né, eu terminei um pedacinho da aula passada. A aula de hoje nós vamos continuar falando sobre atuador, porém não vamos falar mais sobre motor CC. Nós vamos dar início aqui agora a um outro tipo de motor, que é o motor de passo, tá? Como que está organizado isso aqui? Então, eu vou falar sobre o motor de passo em si, as suas características mecânicas, o princípio de funcionamento, e deixo um material suplementar aqui bem bacana que vale a pena você estar dando uma olhada posteriormente. Então, o motor de passo, né, ele também é um motor elétrico, que diferentemente do motor de corrente contínua, você pode usá-lo para fazer movimentações em que você precisa de precisão. Na verdade, aqui agora você tem dois tipos de motor de passo. Você tem um motor de passo que você vai acreditar nele, e você tem um motor de passo com encoder, tá? Então você pode fazer essa associação aí. Por quê? Aqui a gente tem um motor de passo tradicional, sem encoder, sem nada. Ele é essa estrutura aqui, ele só tem em vários tamanhos. Aqui eu estou mostrando ele com vários torques, com vários tamanhos diferentes. Então tá aqui o primeiro motor, um motorzinho aqui. Aí ele usa a nomenclatura chamado NEMA, tá? Então se você precisar um dia especificar, eu mandei aí no chat, especificar um motor de passo, o tamanho desse motor de passo, ele segue um padrão aí que ele chama aí de padrão NEMA. Aí você tem NEMA 17, NEMA 23, NEMA 35 e por aí vai, que é essa questão de força que o motor de passo pode fazer. Bom, vou mostrar a parte estrutural do motor de passo, o princípio de construção dele, que o princípio de construção afeta diretamente o seu posicionamento, o seu uso, tá? No caso ali, já que ele é para precisão, então isso afeta o seu uso. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, eles são elementos ali que você vai mudar essa relutância, né? Então, ele é composto por um estator com rolamentos, enrolamentos e rotor com várias polaridades. Então, ele segue basicamente aquela mesma estrutura de posicionamento de ímã e de bobina que nós vimos no motor de corrente contínua, porém, o acionamento, tá? Que aí é a grande diferença, o acionamento dessas bobinas ocorre de forma completamente diferente do que nós vimos no motor CC, tá? Elas acontecem de modo independente. Então, o ímã ele tem essa parte aqui de ímã permanente, que parece com um motor de relutância, porém, possui um ímã fixo no rotor, que é o que a gente vai estar acionando e fazendo ele movimentar. E também ele pode ser híbrido, com ímã permanente no eixo e rotor multidentado. É o tipo de motor de passo mais comum. O que a gente está falando? Aqui está o eixo do motor, que é o que vai girar, que a gente vai ver a movimentação lá fora. E aqui eu tenho o ímã, norte e sul, aí pelas cores vermelho e azul. Então esse aqui preso no eixo, isso aqui é o ímã. O que acontece? Eu tenho 4 bobinas, só que essas 4 bobinas minhas aqui, elas não são interligadas entre si, tá? Não diretamente, você pode ter arranjos mais completos, mas vamos começar pelo básico. Eu posso ter isso daqui, cada bobina dessa ser acionada separadamente. Se eu aciono as bobinas, eu consigo controlar então a rotação, porque eu estou mudando a polaridade de uma bobina em relação à outra. Então eu posso usar essa bobina para atrair, né, ou repelir esse campo magnético presente no ímã. Esse é o princípio de funcionamento do motor de passo. Então o que a gente tem? Como eu tenho 4 bobinas, eu posso fazer o acionamento completamente separado. Olha, eu tenho uma alimentação comum aqui
E essa alimentação comum eu faço o chaveamento de cada uma dessas minhas bobinas. Para quê? Para que eles possam rotacionar aquele ímã do modo como eu quero. Então eu vou fazer com que o norte seja atraído. Quando eu ligar a bobina, né, a bobina ela vai gerar também um campo magnético, norte-sul, e os opostos dessa bobina que vão se atrair. Então veja nessa estrutura, quando a gente tem uma ligação unipolar, que eu tenho uma ligação em comum e vou chaveando entre essas 4 ligações aqui. Então, entre o pino 1, 2, 3 e 4, que são 4 terminais que eu tenho nesse motor, eu vou chaveando o meu negativo. Então, se o negativo está conectado à bobina, conectado ao terminal 1, essa bobina está ativada. Então, eu vou gerar um campo negativo, um campo eletromagnético nela, ou seja, eu vou gerar polos norte e sul nesse ímã que eu estou fazendo aqui. E esse norte-sul vai atrair o norte-sul do ímã preso ao eixo. Então, se eu ativei a bobina 1, o norte, o sul da bobina vai estar aqui embaixo, consequentemente ele vai repelir, né? Dependendo da posição que estava aqui, ele repele o eixo sul, o lado sul do ímã preso ao eixo e atrai o lado norte do ímã preso ao eixo. Então ele consegue fazer esse alinhamento de que o sul atrai o norte e que o sul repele sul. Ou seja, nesse caso aqui que está a figura, a gente só está vendo a atração, né? Porque lados opostos se atraem, tá aí. Então o norte atrai o sul ou o sul atrai o norte, aí fica a critério de vocês. Consequentemente, se eu faço aqui agora o acionamento, jogo o GND para o pino 4, essa polarização norte-sul que nós estamos vendo aqui na bobina, passa para onde? Para essa bobina aqui agora onde está chegando o cabo amarelo. Então eu tenho norte e sul, mas nessa bobina aqui à esquerda do horizontal. Quando isso acontece, o que acontece? O ímã está fixo no eixo de movimentação e ele vai ser atraído agora para uma rotação à esquerda, no sentido anti-horário. Então, acionando essa bobina à esquerda, aqui na horizontal à esquerda, eu consigo fazer uma rotação no eixo em sentido anti-horário. Consequentemente, depois que o meu eixo foi parado, né, posicionado em frente a essa bobina, assim como a gente viu aqui na bobina 1, no terceiro estágio, eu aciono aqui o terminal 3, conecto o GND no terminal 3. Quando eu conecto o GND no terminal 3, o norte-sul passou para essa bobina agora com cabo laranja. Passando para esse cabo laranja, aquele norte que já estava agora diante da bobina na horizontal, ele vai passar para essa bobina embaixo. Já fazendo meia rotação do meu eixo aqui, ó. Meu eixo já girou 180 graus, ele já fez 180 graus de rotação. Se eu faço esse acionamento agora, fecha a conexão aqui do terminal 2, né, com o GND, deixo o GND, essa bobina é polarizada e eu ando 270 graus agora com o eixo do meu motor. Se eu volto a acionar a bobina 1, eu completo um giro de 360 graus no meu eixo de rotação. Então, veja que há um controle, você tem um controle. Você pode acionar a bobina 1, você pode acionar a bobina 2, você pode acionar a bobina 3, você pode acionar a bobina 4. Ou, seguindo a numeração que a gente tem aqui, né, tá aqui, ó, bobina 1, bobina 2, bobina 3, bobina 4. No sentido que eu falei, eu acionei bobina 1, bobina 4, bobina 3 e bobina 2. Acionando ela nesse sentido 1, 4, 3 e 2, eu faço o meu motor girar no sentido anti-horário. Se eu adoto o sentido 1, 2, 3 e 4 de acionamento das minhas bobinas, o meu motor ele vai girar no sentido horário, porque a bobina 1 está acionada, acionei a bobina 2, o norte vem parar à direita. Quando eu aciono a bobina 3, ele vem parar nessa bobina da parte de baixo aqui, oposta, né, à bobina 1. E quando eu aciono a bobina 4, ele posiciona, assim, o norte vai se posicionar diante essa bobina que é à esquerda.
Acionando novamente a bobina 1, eu completo a minha rotação em sentido horário do eixo do motor. Ok? Entenderam? Conseguiram enxergar isso que eu falei aqui nessa apresentação do slide? Alguém não conseguiu enxergar essa movimentação? Se tiver, está na hora de falar, porque tudo que eu vou falar daqui para frente depende dessa interpretação aqui. Tá tranquilo? Se todo mundo conseguiu acompanhar o que eu falei aqui nesse slide? Alguma dúvida, gente? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Pelo menos o Otávio manifestou aqui no chat. Outra pessoa abriu o microfone, mas eu não consegui ver quem era. Mas beleza, vou dar sequência. Ninguém manifestou nada. Aqui também você tem agora uma ligação um pouco diferente. Qual ligação? Uma ligação bipolar, tá? Na ligação bipolar, você tem que fazer a conexão tanto do positivo quanto do negativo. É a primeira diferença. Você conecta positivo, você conecta negativo. De que forma? Você faz isso de forma que você tem o par de bobina. Olha, VCC entrou no pino 1. Vai percorrer essa bobina, saiu por esse cabo azul, desceu e entrou na bobina 3. Entrou na bobina 3, lá no terminal da bobina 3 você conecta o GND. Então a bobina 1 e 3 está conectada. Então a corrente elétrica vai entrar aqui pelo pino 1, vai passar pela bobina 1, chegar até a bobina 3 e retornar para o GND aqui no terminal 3. Do mesmo modo, nós temos aqui a bobina 2 e 4 conectada. Então veja, bobina 2, pino 2, né? Vou falar que eu conecto o VCC no pino 2. Veio para mim, pino 2, entra na bobina 2. A bobina 2 está conectada à bobina 4. A corrente elétrica vai percorrer a bobina 4 e retornar para mim ao terminal 4. No terminal 4 aqui, por exemplo, eu posso chavear então o GND, tá? Então, essa é a diferença entre a ligação bipolar e a ligação unipolar. Na unipolar, eu só estou andando, chaveando o GND, qual circuito que eu estou fechando, mas mudando somente o GND. Na ligação bipolar, eu mudo o terminal do positivo, eu mudo também o terminal do GND, ok? Acionamento, tá? Isso aqui é super comum na robótica. O que nós temos? Vamos analisar isso daqui a partir de tudo. Primeiro eu tenho uma parte de segurança aqui de instrumentação, tá? Que é quem? Um botão de emergência, sensor indutivo para eu saber aqui onde o meu motor está, meu motor de passo. Lembrando, tá? Vou deixar claro, lembrando, isso daqui é o circuito, como eu posso dizer? Ele é uma representação do circuito de automação de uma CNC. Uma CNC com 4 eixos, tá? Ela tem 4 eixos. Então, o que ela tem? Ela tem o eixo X, ela tem o eixo Y, tem o eixo Z. Além do eixo Z, ela tem mais um outro eixo A aqui para acoplamento, por exemplo, de ferramenta. Mais o spinner aqui, que é se você quiser colocar uma ferramenta ali para furar e para fresar, tá? Então, você usa esse spindle aqui, que é essa ferramenta que a gente tem aqui em cima. Normalmente, essa ferramenta aqui, o spindle, ele está conectado a esse eixo A, ou para uma CNC cartesiana, ele fica preso direto ao eixo Z. A gente não tem esse quarto eixo aqui. Então, já que eu tenho eixos movendo X, Y, Z e eixo A, vamos considerar só que X, Y, Z, eu preciso ter sensor fim de curso, que é se eu fizer uma movimentação grande demais, o meu eixo vai bater no final dele e falar assim, acabou o seu espaço de movimentação. Então, eu preciso ter o sensor fim de curso. Ou eu posso escolher o
sensor indutivo, que é quando esse meu motor chega lá atrás, também eu identifico ele por indução, sem haver a colisão ali com esse sensor fim de curso. Fim de curso é uma chave mecânica. O braço robótico tem que vir, né, naquele eixo, encostar e acionar ele. Funciona igual um interruptor aí de tomada, de acender e apagar a luz. O indutivo, o motor vai vir, na hora que ele aproximar, ele consegue identificar pela indução e fala, o motor chegou, o braço chegou, para. Então tem a parte da instrumentação. Essa instrumentação é conectada então nessa placa aqui, ó. Essa placa central é a parte mais importante, tá? De uma CNC. Qual parte que é essa? A controladora. Então, a controladora é ela que recebe sinal de sensor, é ela que manda sinal para cada um desses motores que você tem. Aí, então, a controladora manda sinal para o drive de acionamento do motor X, para o motor Y, para o motor Z, para esse eixo a mais que a gente tem aqui, que é o eixo A, e manda também sinal liga, desliga, para o spindle, que é a ferramenta de rotação que eu tenho preso lá, ou no eixo Z, ou no eixo A. E para alimentar tudo isso daqui, eu preciso ter uma fonte, né, de potência para alimentar tanto o motor quanto para alimentar a minha controladora. É uma fonte que vai chegar nela 127 ou 220 e isso vai ser convertido para 12 ou 24 volts, dependendo da tensão de operação aqui dos seus motores, tá? Normalmente é 12 volts, a gente vai trabalhar com esses motores aí de 12 volts. Dependendo da aplicação, você pode ter motores aí de 24 volts. Nosso horário aqui está terminando. Vou deixar para vocês pensar sobre isso daqui. Esse slide ele é pequenininho, deve estar faltando aqui uma, duas... vou terminar, gente. Falta 2 slides só, eu peço 5 minutos aí de tolerância. Então, como aumentar, tá, a precisão do motor de passo? Então, como que eu posso alterar essa estrutura aqui para aumentar a precisão de um motor de passo? O primeiro critério que eu posso adotar é o aumento de bobinas. Então, é comum na hora de você especificar um motor de passo, você determinar o número de bobinas. Normalmente, 2, 4 ou 8 bobinas, tá? Aumentar o número de polos do rotor. Então, em vez de você ter o motor, o eixo, o rotor aqui, né, que é o eixo de rotação do motor, com apenas um ímã, tendo norte e sul, você pode aumentar esses norte e sul e dividir esses ímãs aqui, deixando o ímã, por exemplo, partir ele em 4. Norte, norte, sul e sul, opostos, tá? Então, você pode repartir esse ímã de rotação aqui, de forma a aumentar a sua polarização no ímã fixo ao motor. E, além dessas características mecânicas, você pode fazer isso via eletrônica, utilizando um driver, tá? Que é esse peça preta aqui, que faz o acionamento do motor, que eletronicamente você consegue controlar, por exemplo, o acionamento, de forma a fazer o acionamento de 2 bobinas, aqui para o caso unipolar, de 2 bobinas simultaneamente. Então, em vez do ímã ficar parado, né, do eixo ficar parado, entre a bobina 1 e a bobina 4, por exemplo, ele pode ficar parado entre as duas. Então, você cria ali, por exemplo, o meio passo. Você não vai ter um passo completo, mas você tem meio passo. Porque ela ia rodar, em vez de rotacionar 90 graus, com as 2 bobinas acionadas, você faria a rotação de apenas 45 graus. Isso é o que a eletrônica nos permite. A segunda, tá? Alguns problemas de aplicação. Como esse motor não é comum a utilização dele com caixa de redução, porque a caixa de redução tem folga, então você perde a precisão desse passo, você faz então a transmissão da movimentação, o uso de correia. Qual que é o problema de usar correia? O problema de usar correia é que uma hora essa correia vai bambear. O esforço mecânico de transferir potência por correia, a correia estica, tá? Não interessa se ela é uma correia de borracha, de aço,
ela vai esticar. Ela literalmente estica. Se ela estica, ela vai bambear. Se ela bambear, o que vai acontecer? O motor vai girar e parte desses passos você perde. Por quê? O motor vai girar, mas ele escorrega na correia. A correia está bamba, ela vai escorregar no motor e a ferramenta não vai enxergar essa movimentação. Então você mandou, por exemplo, o robô andar determinado número de passos, ele vai andar esses números de passos, mas como a correia está bamba, não ocorreu a transmissão de todos esses passos. Como não tem caixa de redução, são motores de baixo torque. Então você tem que pensar numa outra estrutura aí, às vezes fazer aquela relação de polícia para poder aumentar aí a quantidade de torque do motor, tá? De passo. Em sua grande maioria, não possui realimentação, tá? Então, um grande número de aplicação de motor de passo, você não utiliza motores com encoder, tá? Ou seja, você manda o motor dar 3 passos, por exemplo, 50 passos, e você acredita que ele deu aqueles 50 passos. Ou seja, vamos falar numa hipótese, que cada passo do seu motor vale 1 grau. Então, você vai mandar o braço girar 50 graus e vai acreditar que ele girou 50 graus. Você vai mandar 50 pulsos para ele ali, 50 passos, e ele vai fazer essa rotação de 50 graus. Se a correia bambeou, se houve um escorregamento dentro do próprio motor, você vai acreditar na fé que seu motor rodou 50 graus. Isso é o que acontece numa grande maioria de aplicações, até mesmo na indústria. Por quê? Encoder, novamente, é caro. Então, se você tem algo que você pode confiar, você vai confiar nele ali, principalmente para aplicações aí de baixa precisão, você confia e acredita que esse motor, que a sua CNC vai chegar onde ela precisa chegar, tá? Deixo alguns vídeos, tá? Vou disponibilizar esse material para vocês aí no Siga. Assistam principalmente esse primeiro vídeo aqui, que ele é muito legal e tem a animação de tudo o que eu falei na aula de hoje aqui sobre o motor de passo, tá? Então vou disponibilizar o slide, acessa, porque ele é todo coloridinho e fazendo a movimentação do rotor de acordo com o acionamento das bobinas. Então vou pedir que vocês assistam sim, assim que eu disponibilizar o slide para vocês, tá certo? Estou aqui 4 minutos fora do tempo, deixa eu dar só um recadinho. Vou disponibilizar as notas para vocês hoje à tarde, tá? Falta 6 trabalhos para eu terminar de corrigir, eu não consegui terminar de corrigir ontem. Vou terminar de fazer essa correção na parte da tarde. Hoje, de tarde para a noite, vocês têm as notas aí das minhas disciplinas. De um modo geral, eu tenho poucas pessoas que não conseguiram pegar a média comigo no semestre. Poucas mesmas até agora dentro do que eu corrigi. Tem uma grande maioria de alunos ali próximo dos 30 pontos, mas com média. E alguns abaixo de média. E outros também, tem gente aí que já está quase passando de ano. Está ali na casa dos seus 45, 48 pontos aqui comigo. Grande parte da turma está com média. Lógico, algumas pessoas vão ficar sem média, mas por enquanto, dentro do que eu corrigi, nada crítico, nada preocupante. A gente ali com 29, 28, até o que eu me lembro aqui, 27 pontos e meio. Então, quem está abaixo da média também está pouca coisa abaixo da média. Tá certo? Turma, eu peço desculpa por conta desses 5 minutos de atraso que eu fiquei aqui hoje a mais. Vou abrir aqui caso alguém tenha alguma pergunta, mas quem não tiver dúvida, não quiser participar, tá liberado. Eu só vou responder dúvida e encerro a aula, tá? Então, quem quiser sair tá liberado. Se alguém tiver dúvida, eu tô aqui à disposição. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, até agora ninguém manifestou do chat, ninguém abriu, então vou entender que não temos dúvidas. Então vou encerrar a aula e espero vocês aí na próxima quinta-feira. Terça-feira é feriado, então não vamos ter aula de LPAP, tá bom? Um abraço, gente, bom final de semana, bom descanso, até quinta-feira. Bom final de semana e bom feriado aí para todos.